Olá, eu vou começar uma série de aulas sobre teoria do conhecimento. Nessas aulas, eu vou me basear no livro do Barry Stroud, que eu traduzi com dois colegas, né, o Flávio Villigues e o Eros Carvalho. O livro é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? A Significação do Ceticismo Filosófico foi publicado pela editora Ciência Estúdia, né, em 2020. E eu escolhi, não é que eu escolhi só esse livro, quer dizer, esse é um livro já clássico na área de teoria do conhecimento, que foi traduzido para muitas línguas, demorou até para ser traduzido para o português, e é usado em muitos cursos, mundo afora, em teoria do conhecimento. E, embora seja um livro que tenha sido muito lido e até discutido, não é um livro muito compreendido. O Barry Stroud se queixava muito de ser mal entendido pelos demais filósofos que discutiam algumas das suas teses, alguns dos seus trabalhos, né? Dá para entender por que ele não era muito bem compreendido, até por bons filósofos que liam seus livros, né, suas obras, seus artigos, e, em particular, esse livro, com muita atenção, porque o estilo do Stroud, ao escrever, ele não é obscuro, mas ele tem frases tortuosas, e, embora ele indique com clareza o que ele está fazendo, é uma coisa curiosa que não fica tão claro para o leitor o que ele está fazendo às vezes, né? Qual é o sentido do pensamento dele, né? Então, eu acho que algumas aulas serão fundamentais para ajudar as pessoas, não só os alunos de graduação, mas mesmo de pós e até filósofos, a entender melhor o que de fato tem de tão interessante nesse livro do Barry Stroud, né? No meu caso, em particular, eu me interesso por esse livro porque ele trata do ceticismo, né? Eu trabalho com ceticismo há muitas décadas já, né? É o meu principal assunto. E esse é um livro que discute de maneira, ao mesmo tempo, bem embasada na história da filosofia, tanto no capítulo dele sobre o Descartes quanto no capítulo sobre o Kant, mas também sobre alguns autores clássicos da filosofia analítica. Ele vai dedicar um capítulo para o Austin, outro para o Moore, um para o Carnap e outro para o Quine. E o Barry Stroud, ele é muito cuidadoso ao interpretar e expor os pensamentos que ele vai depois discutir filosoficamente. Então, ele serve um pouco também como porta de entrada, não só para a teoria do conhecimento, mas ele serve também como porta de entrada para alguns autores da filosofia analítica. Isso vale para os demais livros dele, né? Sobretudo aqueles que são uma coletânea de artigos em que ele apresenta e discute vários dos principais filósofos analíticos, né? Ele tem artigos sobre Wittgenstein, sobre Quine, sobre Davidson, sobre John McDowell, sobre o Ernest Sosa, sobre o Tyler Bird, e são o Alvin Goldman, e todos esses textos eles são muito interessantes, porque não só eles têm essa função de apresentar de maneira clara e cuidadosa o pensamento a ser discutido criticamente, como as críticas são, com frequência, muito pertinentes, né? Então, a obra do Barry Stroud serve não só para a gente entender um problema, entender certos autores, né? E também para a gente pensar questões filosóficas relevantes, né? E eu gosto particularmente desse livro porque, embora seja um livro que, de um lado, não seja um livro cético, no sentido em que ele, Barry Stroud, usa a palavra ceticismo, que ele chama de ceticismo filosófico, né? A tese principal desse livro, para já deixar bem claro, é que existe uma correção condicional do ceticismo, né? Quer dizer, ele não afirma o ceticismo, ele não é um cético filosófico, no sentido que ele define a palavra, né?
Ao contrário, num certo sentido, o interesse dele é, como a da maior parte dos filósofos, resistir, refutar ou, simplesmente conseguir deixar de lado essa forma de ceticismo. Em nenhum momento ele quer defender esse ceticismo, não é uma defesa do ceticismo. Eu digo isso e insisto porque há muita gente que interpretou o Stroud como sendo um cético nesse sentido em que ele discute o ceticismo, né? Ele define ceticismo logo no começo do livro dele, e ele diz que o ceticismo veio a ser entendido como a posição filosófica segundo a qual a gente não sabe nada, né? Ou nada é certo, ou tudo está aberto à dúvida, né? Isso aqui aparece na tradução, né, no prefácio, parágrafo 2, na página 27. Esse é o sentido que o Barry Stroud atribui à palavra ceticismo. Eu acho que é um sentido que depois, sobretudo a filosofia moderna, né, depois do Descartes, mas talvez já tenha começado um pouco antes, né, mas depois do Descartes, sobretudo do Hume, começa a ser um sentido, a ser o principal sentido da palavra ceticismo. Não era assim na filosofia antiga, no ceticismo antigo, né? Mas eu não vou tratar de ceticismo antigo nessas aulas, né? O que eu acho que é importante, então, é que em nenhum momento o Barry Stroud quer defender a tese de que nós não sabemos nada, ou de que tudo está aberto à dúvida, né? Ao contrário, ele quer estudar, né, as respostas, né, em parte para ver se alguém conseguiu responder satisfatoriamente ao ceticismo. E o livro tem essa tese: nenhuma das principais respostas dadas ao desafio cético é satisfatória ou resiste a um exame crítico, né? Nem a resposta do Austin, nem a do Moore, nem a do Kant, nem a do Carnap, nem a do Quine, né? Ele nem examina a do Descartes, imagino eu, porque pressupõe não só o cogito, mas pressupõe também a prova da existência de Deus, e eu acho que isso leva o Bergstrahl por caminhos que ele não está interessado em discutir, ele está interessado no problema que o Descartes levanta na primeira das suas meditações. Então, o primeiro capítulo do livro é uma espécie de exame da fonte do problema, de onde surge o problema, e então ele volta para a primeira meditação e faz uma apresentação e uma discussão bastante cuidadosa, muito rigorosas, muito original também, né? Porque não se trata só de interpretar o Descartes, se trata de entender como é que o Descartes formula um problema e se a gente consegue atribuir um sentido claro e preciso ao problema que ele, Descartes, legou para nós na filosofia, né? Agora, então, as pessoas às vezes acham que ele é um cético nesse sentido, e claramente ele não é um cético nesse sentido, né? Mas você também entende que as pessoas tenham, muitos filósofos, interpretado Barry Stroud como um cético nesse sentido, porque você termina o livro e nenhuma resposta ao ceticismo é considerada satisfatória. Ele é capaz de destruir ou de desarmar os argumentos contra o ceticismo, né, com uma espécie de vigor, né, argumentativo, né, com argumentos muito sólidos, muito bons. Então, o Barry Stroud, ele não assina embaixo de nenhuma resposta dada ao ceticismo. Então, isso parece que o ceticismo é a única alternativa correta, né? Mas a tese do Barry Stroud é muito mais moderada do que essa, né? Ele não afirma que o ceticismo é a resposta correta, ele afirma a correção condicional do ceticismo, né? A tese, digamos assim, do livro é: se o problema pode ser levantado legitimamente, então o ceticismo é a única resposta correta. Se o problema pode ser levantado legitimamente, né? E é isso que ele quer estudar. Ele quer estudar se o problema é legítimo, ou até qual é o significado desse problema filosófico,
como é que alguém levanta esse problema? Como surge esse problema? Qual é a sua origem? Né? Então, ah, ah, se você aceita o condicional de que o problema é legítimo, então o Barry Stroud vai dizer: você vai ter que ser um cético, não tem alternativa. É a única resposta correta para esse problema. Mas ele, como eu falei, embora ele esteja interessado em examinar se essas respostas são ou não são corretas para um problema, ele está muito mais interessado em investigar qual é esse problema, de onde ele vem, o que ele significa. Né? E, portanto, ele não está aceitando o condicional da correção condicional do ceticismo. E ao não aceitar que o problema é de fato legítimo, que o problema se deixa levantar com um sentido claro e preciso, que ele não está obrigado a aceitar o consequente, né? A correção, né? Ou a verdade do ceticismo. O ceticismo é a única resposta correta para o problema filosófico que ele discute. Né? Então, a gente até entende um pouco porque alguns filósofos interpretaram o Stroud como um cético nesse sentido, mas ele não é um cético nesse sentido. Né? Eu, particularmente, acho, e não estou sozinho aqui, que o Barry Stroud tem uma posição próxima do ceticismo, mas entendido ceticismo num sentido diferente do que ele usa. E ele sabe disso, ele começa no primeiro parágrafo, ele fala um pouco disso. Né? E ele fala um pouco do ceticismo antigo, mas que ele não conhece muito bem o ceticismo antigo. É claro que um pouco ele conhece. Né? Ele era amigo do Michael Freud, por exemplo, que era professor em Berkeley junto com o Barry Stroud. Né? Ele conhece e era amigo do Robert Fogelin, que, embora não seja um especialista em ceticismo antigo, também conhece um pouco, conhece os trabalhos do Michael Freud e subscreve a interpretação do Michael Freud do ceticismo antigo. Então, o Barry Stroud, embora não seja um especialista em ceticismo antigo, ele tem alguma ideia da posição dos céticos antigos, né? E ele vê uma certa continuidade entre o problema dele e as ideias dele e o ceticismo antigo, mas é só um parágrafo, ele não insiste nisso. Né? E eu acho que, se a gente entender corretamente o ceticismo antigo, aquilo que o Barry Stroud fala tem afinidades com o ceticismo, muito mais do que com esse ceticismo moderno, esse ceticismo sobre o mundo exterior, né? Que é o assunto principal, né? Se não o único assunto do livro dele. Ele, então, tem afinidades com o pirronismo. Né? Eu não vou ficar argumentando isso aqui agora, isso aqui é só uma primeira aula introdutória, mas eu estou tentando justificar um pouco por que alguém como eu tem interesse nesse livro, que não é apenas o interesse de um respeito por um livro importante na área. Quer dizer, assim, a minha própria reflexão filosófica me leva a considerar esse livro um livro particularmente interessante, porque é um livro de filosofia contemporânea que tem fortes afinidades, ou grandes afinidades, né, fortes semelhanças com o pirronismo antigo. Em outras palavras, eu vejo nesse livro do Barry Stroud, e na obra dele, de um modo mais geral, uma espécie de atualização do pirronismo antigo, ou como se diz, né, hoje em dia, um neopirronismo. Acho que pode-se caracterizar de maneira genérica a obra do Barry Stroud como uma obra neopirrônica. Né? O Fogelin, Robert Fogelin, que era esse filósofo que eu acabei de me referir, que era amigo dele, inclusive passou 2 temporadas em Berkeley, né? Fazendo um pós-doc lá, o Fogelin interpretava o Barry Stroud como um neopirrônico. Né? E assim como eu. Né? E o Barry Stroud, conhecendo essas 2 interpretações, primeiro do Fogelin e depois a minha, né? Porque eu fui trabalhar um ano na Califórnia, lá em Berkeley, com ele, né? Discuti algumas vezes isso com ele.
ele achava muito interessante esse tipo de interpretação. Eu acho que há um artigo dele, em que justamente o artigo em que ele discute o neopirronismo do Vogelin, em que ele explicitamente até aceita ser classificado como um cético, e ele até vai mais longe, ele chega a sugerir que, no fundo, ele é um neopirrônico muito mais consistente e coerente até do que o próprio Robert Vogelin, e aí vai a crítica dele ao Vogelin, que em certos momentos o Vogelin abandona o barco do neopirronismo. Essa é a crítica dele ao Vogelin. A crítica dele ao Vogelin não é que o Vogelin, o neopirronismo do Vogelin é problemático, a crítica dele ao Vogelin é que o Vogelin não é inteiramente ou completamente neopirrônico, ele não é inteiramente consistente com o seu neopirronismo, por vezes ele fraqueja. E ele fraqueja em certos assuntos, em certos momentos, em que o Barry Stroud não fraquejaria, em que o Barry Stroud manteria aquela posição consistente com o neopirronismo. Então, num certo sentido, até eu acho que a boa leitura desse artigo do Barry Stroud leva a gente a propor a interpretação de que ele mesmo, se ele gostasse de rótulos, né, ele usaria o neopirronismo como um rótulo perfeitamente adequado ao seu pensamento. É que o Barry Stroud não gostava de ser chamado disso ou daquilo, ele não achava interessante pensar as filosofias em termos de rótulos e etiquetas, em seitas, né? Ele gostava de pensar filosofia, né? Como se todos os filósofos eles fizessem parte de uma mesma tradição, uma tradição que busca a verdade, uma tradição que investiga de uma certa maneira certos problemas, tipos de problemas, né? E ele seria até um filósofo menor, que daria uma pequena contribuição a essa imensa tradição cheia de filósofos cheio de gigantes, assim, né? Então, ele não estaria muito interessado nem mesmo em se identificar como um neopirrônico, né? Mas ele reconhecia a afinidade mesmo do pensamento dele com o neopirronismo, né? Então, esse é um pouco o meu interesse em estudar, porque eu me vejo como um neopirrônico, né? O Robert Vogelin, em 1994, naquele que é o principal livro dele, né, que é as Reflexões Pirrônicas sobre o Conhecimento e a Justificação, ele descreve, apresenta a sua posição e depois ele chama a sua própria posição de neopirrônica. Ele vê o Wittgenstein como um neopirrônico, ou pelo menos a partes e aspectos importantes da filosofia do Wittgenstein como uma filosofia neopirrônica. E o Barry Stroud, para ele, também seria um neopirrônico. E 3 anos antes, esse livro é de 94, 3 anos antes, aqui no Brasil, o Porchat, o Oswaldo Porchat, publicou um artigo onde ele também se auto-intitula neopirrônico. Então, de alguma maneira, a ideia de que há um ressurgimento do pirronismo na filosofia contemporânea, desde os anos 90, e talvez, de maneira sem esse nome, já nos anos 80, e segundo alguns, até no texto clássico, o artigo clássico do Thompson Clark, O Legado do Ceticismo, haveria ali já um neopirronismo em germe. Essa é a interpretação, por exemplo, do Roger Acord, né, que é um dos maiores especialistas no Thompson Clark, né, e um cara que conhece muito o ceticismo também, tanto a história do ceticismo quanto essa discussão mais recente do ceticismo. Então, não é apenas uma opinião minha, eu acho que é um movimento mais amplo, uma opinião que envolve, e que esse livro do Barry Stroud é um livro central para a gente pensar o neopirronismo na filosofia atual, né? Eu acho que não existe nada que seja o neopirronismo, eu acho que a filosofia do Vogelin, do Porchat, do Barry Stroud, do Thompson Clark, né, e de outros filósofos que gravitam em torno desses filósofos, né, cada um tem o seu próprio pensamento, a sua própria maneira de desenvolver o seu
ceticismo pirrônico, ou de atualizar o ceticismo pirrônico. Então, se há, de um lado, muitas afinidades, de outro lado, há também muitas divergências, né? E eu vou, então, me concentrar nesse livro do Barry Stroud, porque eu acho que entender esse livro do Barry Stroud contribui para alguma pessoa, para mim, por exemplo, a pensar e desenvolver o seu próprio pensamento, sua própria filosofia, ou, mais em particular, uma certa linha de pensamento cético que está enraizada na história do ceticismo, em particular no pirronismo, né? Então, esse é o meu interesse aqui, que eu gostaria de deixar bem claro, né? Qual que é, digamos assim, uma ideia fundamental no pensamento do Stroud, que já aparece aqui no prefácio, né? E eu vou me demorar sobre o prefácio, né? Eu já estou falando aqui há uns 20 minutos, eu não quero fazer aulas muito longas, eu quero fazer uma sequência de aulas curtas. Mas o importante aqui, como eu falei, é que se, de um lado, o Stroud examina respostas ao ceticismo, se, de alguma maneira, a filosofia é uma busca da verdade, e há teorias filosóficas que procuram mostrar, né, o que é o conhecimento, ou justificar e garantir o conhecimento, de alguma maneira, faz parte inevitável, é algo incontornável na filosofia, você investigar essas teorias, né? No caso específico, aquelas teorias sobre o conhecimento, isso é, as teorias do conhecimento, teorias que devem explicar para nós o que é o conhecimento, como nós temos conhecimento, como a gente conhece, qual é a natureza do conhecimento, qual é o limite do conhecimento, qual é a origem e a fonte do conhecimento, e assim, qual é a estrutura do nosso conhecimento, e assim por diante. Mas, embora o livro, em grande parte, seja isso, o livro dá um passo atrás. Quer dizer, o foco do livro não é tanto encontrar a resposta para o desafio cético, né? É possível o conhecimento? Temos conhecimento, né? Como justificar as nossas crenças de tal modo que elas se revelem verdadeiras, né? O mundo é, de fato, como a gente crê que ele é, como a gente pensa que ele é, né? O Stroud não está tão interessado nisso, até porque, como eu já disse, ele mesmo diz, né? Ele acha que a melhor resposta é ao ceticismo. Nenhuma teoria do conhecimento, de fato, explica ou justifica, né? Explica o nosso conhecimento ou justifica as nossas crenças de tal, ou fundamenta as nossas crenças de tal maneira que elas sejam um conhecimento do mundo, né? Se você levanta o problema do mundo exterior, o ceticismo é a única resposta correta, né? O que ele está interessado é justamente no problema. Como eu já falei, qual é o significado desse problema, né? O problema é legítimo, o problema se deixa levantar. Como a maior parte dos filósofos está, no fundo, preocupada com uma verdade, com uma teoria filosófica que nos explique a natureza do conhecimento, né? Os filósofos não têm muita paciência para esse tipo de reflexão, que é a reflexão proposta pelo Stroud. E eles tendem, com frequência, a ler o Stroud como se ele tivesse engajado nessa concepção de filosofia, em que a filosofia é fundamentalmente uma teoria, né? Então, acho que aqui é um dos mal-entendidos, que é difícil a gente entender. Então, afinal, o que está fazendo o Barry Stroud? O que ele procura? Ele procura, ao filosofar, ele procura satisfazer uma certa necessidade do ser humano, uma certa curiosidade do ser humano, em que o ser humano quer saber qual é o lugar que ele ocupa no universo, que tipo de relação ele, o ser humano, tem com o resto do mundo, seja o mundo natural, seja o mundo social, né? Então, perguntas assim, quem eu sou, né? De onde vim, para onde eu vou,
Como é que eu conheço o mundo? Como é que eu ajo no mundo? Qual é a relação entre a minha ação no mundo e o meu conhecimento do mundo? Questões banais, assim, num certo sentido, muito básicas, que podem ser tratadas de diferentes maneiras. Pode ser tratado pela arte, pode ser tratado pela ciência, pode ser tratado pela religião, e essas questões podem receber um tratamento filosófico, né? E você pode tentar satisfazer esse desejo, esse impulso que o ser humano traz dentro de si, de compreender o seu lugar no universo, compreender a si mesmo, compreender o universo e o seu lugar no mundo, né? Se a gente quiser usar uma expressão, qual é a condição humana, né? A filosofia tenta esclarecer isso. Uma maneira de esclarecer isso é justamente teorizando a respeito disso. E boa parte das filosofias tentam explicar para a gente o que é o ser humano, o que é o universo, como é que o ser humano se insere e se relaciona com o universo, como é que um ser humano se relaciona com outro ser humano do ponto de vista ético, político, né? Como é que o ser humano se relaciona com o mundo, não só do ponto de vista da sua ação no mundo, mas também do ponto de vista cognitivo, como é que a gente conhece o mundo, não é? E os filósofos, então, produzem teorias para explicar isso tudo, teorias que se pretendem verdadeiras, né? Essa é uma maneira de tentar satisfazer esse impulso, esse desejo que nós, seres humanos, trazemos dentro de nós. O Barry Stroud acha que esse impulso, esse desejo é meio inato, digo assim, e todo ser humano traz esse desejo, busca a satisfação desse desejo, dessa curiosidade, desse impulso, né? Não sei te dizer, né, se de fato todo ser humano tem esse impulso, muitos têm, ou alguns têm, outros não têm, né? O Kant achava que isso pertencia a todos os seres humanos, o Hume achava que só alguns traziam esse tipo de preocupação dentro de si. Pouco importa se são alguns, muitos ou todos. O que é certo é que nós que estamos fazendo filosofia aqui, nós trazemos isso dentro de nós. De alguma maneira, quando a gente busca a filosofia, é porque a gente está querendo lidar com esse tipo de impulso, né? E tentar, de alguma maneira, satisfazer esse tipo de impulso. É algo que nos perturba, que nos incomoda, né? Que nos põe em movimento para tentar satisfazer essa curiosidade, esse desejo, esse impulso, né? E a gente busca a filosofia como uma maneira ou um caminho para responder isso, para satisfazer esse desejo, né? Alguns filósofos, a maioria dos filósofos, encontra numa teoria uma suposta satisfação para esse desejo, para essa curiosidade, né? Muitos filósofos ficam satisfeitos com uma determinada teoria que explica aquilo que eles gostariam de entender, né? O Barry Stroud não, o Barry Stroud acha que nenhuma teoria é capaz de explicar isso. E isso é o que significa a correção condicional do ceticismo, né? Isso não quer dizer que, então, né, algum outro tipo de esclarecimento ou de iluminação não possa ser alcançado pela filosofia. Eu acho que essa é a ideia principal do Barry Stroud. É possível, sim, alcançar um certo tipo de satisfação do nosso desejo de entender o nosso lugar no universo, a nossa inserção no mundo, de entender qual é a nossa condição humana, né? A nossa finitude, se vocês quiserem, porque no final das contas é isso que o Barry Stroud vai tentar iluminar, mas não por meio de uma teoria, e sim por meio de um exame do problema filosófico. Quer dizer, eu acho que essa é a ideia fundamental que está presente no prefácio, segundo a qual, né, a, a filosofia pode iluminar aquilo que a gente quer entender, não por meio de teoria, mas por meio de um exame do próprio problema. E é por isso que eu selecionei aqui, e aparece na quarta capa do livro, né, uma passagem que, a meu ver, é a passagem fundamental do prefácio e que dá o sentido do livro. E que, se a gente não percebe isso e não insiste nesse ponto, a gente não vai entender o que o Barry Stroud está fazendo.
como a maior parte dos filósofos não entendeu. E isso é uma pena um pouco, porque o Bergstrahl diz isso com todas as letras, está claro, mas está claro no prefácio. Se você não lê o prefácio com muita atenção, se você passa, isso aqui é o prefácio, e lê rápido o prefácio, vamos ver o que ele diz no livro, você não entende o que ele está fazendo no livro, porque ao longo do livro ele não explicita a concepção de filosofia que ele, Barry Stroud, tem. A filosofia é uma busca da verdade, para tentar iluminar a nossa condição humana e tentar satisfazer esse desejo de entender quem nós somos, né, e qual é a nossa relação com o mundo à nossa volta. Né? Mas não é por meio de uma teoria que você vai satisfazer esse desejo. Né? Vocês me desculpem por estar me repetindo aqui, mas eu acho que em filosofia a gente nunca chove no molhado, tem que ir devagar, tem que repetir, tem que dar tempo para a gente se acostumar com uma ideia, para entender uma ideia e para começar a perceber a força dessa ideia. Mas eu leio, então, essa passagem do Barry Stroud, né, que dá o sentido do livro dele. Este livro foi escrito com base na crença de que o estudo de problemas filosóficos pode ser, por si mesmo, filosoficamente iluminador. Naturalmente, ninguém negaria a necessidade de um entendimento claro do problema em mãos, se pretende fazer um progresso intelectual verdadeiro. Mas não quero dizer somente que resolver ou responder questões filosóficas pode ser iluminador. Estou querendo dizer que o estudo da própria natureza de um problema filosófico pode ser uma atividade iluminadora, independentemente de alguma vez conduzir a uma resposta melhor. Fim da citação. Veja, ele não quer uma teoria melhor do que as outras teorias. Na verdade, para ele, a filosofia não é tanto teoria, mas é uma atividade iluminadora. É a própria atividade de investigar, de estudar um problema filosófico que deve trazer essa iluminação que a gente deseja. Quer dizer, de alguma maneira, a gente não satisfaz nunca o nosso desejo por meio de uma teoria. Se a gente esperar uma teoria para satisfazer o nosso desejo de quem é o ser humano, né, o que é o mundo, como é que o ser humano se relaciona com o mundo físico, como é que os seres humanos se relacionam uns com os outros no nosso mundo social. Bom, se depender de uma teoria aqui, a gente vai ficar com uma insatisfação metafísica, termo que o Barry Stroud usa, repete e abusa, né? Esse desejo ele ficará sempre insatisfeito, o que não quer dizer que a gente não possa, por meio de uma atividade de investigação do problema, então o foco da filosofia não está em produzir teorias, mas o foco da filosofia está em investigar e examinar o sentido dos problemas filosóficos. Quando a gente faz isso, essa atividade ela é iluminadora, né? A gente chega à iluminação, ao esclarecimento que a gente quer de uma maneira um pouco inesperada, investigando, examinando o fracasso das teorias filosóficas, nos dando conta de que as teorias filosóficas elas não explicam o que pretendem explicar, nós nos damos conta da nossa condição humana. Certo? Eu vou parar por aqui, já falei 32 minutos, já é bastante. Eu vou depois comentar com mais detalhe o próprio prefácio para continuar e insistir com essa ideia e entender melhor qual é a estrutura geral do livro, do Barry Stroud, e o sentido, né? Não tão geral, mas assim, eu vou insistir sobretudo nessa ideia de concepções da filosofia, que eu acho que nem sempre as pessoas prestam suficiente atenção a esse ponto. É isso aí, muito obrigado, até a próxima aula.